Sejam bem-vindos a mais uma mensagem do canal Família e Escritura Plena. O tema de hoje é esse que os senhores estão vendo aqui na tela. Os saduceus acertaram. Não há ressurreição dos aniquilados. Vamos repetir o tema? Os saduceus acertaram. Não há ressurreição dos aniquilados. Esse é o tema de hoje. Vamos avançar um pouquinho mais no conhecimento da verdade. Hoje, dia 7 de junho de 2023, estamos todos juntos aqui mais uma vez para mais uma mensagem. Então vamos pedir aqui para quem não for inscrito, se inscreva, ative o sininho e receba as notificações de novos vídeos. Compartilhe também com seus contatos as nossas mensagens. E não esqueça do like, tá bom? Quer fazer parte de um de nossos grupos? Deseja participar? É só nos solicitar. O contato está aí, ó, na descrição do vídeo de hoje. É só nos solicitar depois. Então, gente, olha só, o tema de hoje é esse que os senhores estão vendo aqui na tela. Os saduceus acertaram. Não há ressurreição dos aniquilados. Vamos lá, vamos repetir o tema? Os saduceus acertaram, não há ressurreição. Não houve ressurreição dos aniquilados. Então, Messias Souza, quem vos fala, vamos iniciar nossas argumentações. Então, minha gente, o tema de hoje dá, na verdade, continuidade ao tema anterior, da última apresentação, que foi no domingo passado, né? No domingo que passou. Então, o tema de hoje é para dar continuidade ao tema sob o título A Ressurreição Não Foi Volta de Zumbis. Então, hoje estamos continuando com a apresentação, tá bom? E por que dizemos assim, né, no tema de hoje? Os saduceus acertaram. Por que estamos dizendo que os saduceus acertaram? Não há ressurreição dos aniquilados. Por quê? É porque até hoje, muitos pensam ainda, né? Até hoje muitos pensam que em relação à ressurreição, deveríamos tomar por base, né, a fala de Cristo, a fala do ungido, que diz em Mateus, vamos colocar aqui, Mateus 22, 31. Olha só o que diz. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Iarro vos declarou, dizendo: eu sou o Altíssimo de Abraão, o Altíssimo de Isaque e o Altíssimo de Jacó? Ora, Iarro não é Altíssimo dos mortos? Viu aí? Ora, Iarro não é Altíssimo dos mortos, mas dos vivos. Mateus 22, 31 a 32. Então, e assim, devido a esse texto que nós acabamos de ler, essas pessoas acham, né, que Abraão, Isaque e Jacó estariam existentes, conscientes, né, como seres humanos, como Abraão, que casou com Sara, em algum lugar, né, aguardando o que se diz hoje ainda como a ressurreição que vai ocorrer. E que assim poderiam ser, no caso Abraão, Isaque e Jacó, serem reconhecidos ainda como seres humanos quando chegasse a ressurreição. Então vejam, observe que isso vai contrariar o que Cristo disse, né? A gente vai ler aqui daqui a pouco. Veja, como assim eles iriam ser reconhecidos como Abraão, esposo da Sara, Isaque, esposo da, acho que é Rebeca, né? Tem que verificar. Então vejam,
Como assim Jacó seria reconhecido como Jacó, o pai dos 12 ali, dos 12, né, que tiveram nome nas 12 tribos de Israel? Como assim? Como assim Moisés seria reconhecido como Moisés, que tinha um sogro Jetro, e isso tudo voltaria, né, na consciência humana de todos? Como assim? Isso não iria contrariar o que Cristo disse? Então muita gente ainda está nesse engano, né? Tá? E eles estão aguardando exatamente que Abraão apareça consciente em algum lugar, aguardando, ainda que ele esteja, aliás, aguardando num lugar a ressurreição, em que assim poderiam ser reconhecidos enquanto seres humanos, quando chegasse a ressurreição. Correto? Mas um pensamento assim, gente, contraria as Escrituras. Contraria as Escrituras em vários textos, não é somente um texto. Como algumas pessoas, alguns teólogos, né, alguns mestres aí, dizem que o aniquilacionismo se baseia em alguns pensamentos bíblicos, porque eles não creem no aniquilacionismo. O que seria o aniquilacionismo? É que Abraão não existe mais. Entenderam? Eu, quando deixar de estar existente neste corpo carnal, eu serei aniquilado, eu não existirei mais, o Messias, eu, né? Casado com Patrícia, pai de Daniel, pai de Evelyn e Ellen. Entenderam, gente? Então, alguns pensadores, né, alguns mestres, ditos mestres, dizem que eles não creem no aniquilacionismo, assim também como os espíritas. Eles creem que as pessoas ficam conscientes, né, depois que morrem, literalmente. Então veja, é por isso que tem aí os médiuns que dizem que conversam com os mortos. Não é verdade? Pessoas que fazem cartas dizendo que estão escrevendo o que os mortos estão passando para eles. Perceberam? Então um pensamento assim, gente, acarretaria em que Abraão, por exemplo, e sua esposa, já destruídos na terra, no pó da terra, poderiam ambos se reconhecerem como marido e mulher, depois da ressurreição. Vocês estão percebendo que esse pensamento vai de encontro com o que Cristo disse? O que Paulo também depois entendeu e disse? Os senhores estão percebendo? Esse pensamento não está correto, né? Então, os saduceus estariam tão errados assim? E não crerem nessa espécie de ressurreição, porque quando eles falavam, eles estavam falando disso. E a gente vai ler daqui a pouco. Os saduceus estavam falando dessa questão de poder reconhecer a esposa. Essa é minha esposa, na ressurreição. Então, do que os saduceus estavam tratando quando eles abordaram ao mestre e ao Yeshua? O que eles estavam considerando? Então, gente, esse pensamento de que não há o aniquilacionismo, esse pensamento de que as pessoas na ressurreição seriam encontradas conscientes como seres humanos, esse pensamento não está correto. Então, nesse ponto, os saduceus estavam corretos. Eu não estou dizendo que os saduceus tinham a sã doutrina, né? Porque na tradução de nossas Bíblias, colocam que eles eram o quê? Seitas, assim como como a dos fariseus. Mas vejam, seitas, por que eles colocam seita na tradução da Bíblia? Na verdade, não era bem a seita, porque a seita era Cristo. Quem eram os da seita? A seita, na verdade, em relação à religião deles, era Cristo, era Paulo, eram os apóstolos. Os apóstolos eram a seita. Entenderam? Os saduceus e os fariseus eram dois partidos, dois grupos que uns criam na ressurreição, os saduceus, e os fariseus já não criam Os fariseus criam na ressurreição, mas os saduceus não acreditavam na ressurreição. É claro que eles não tinham a revelação de como se daria exatamente a ressurreição. Então eles tomavam por base os rudimentos dos profetas
e do que eles acreditavam que a ressurreição, talvez, eu acredito que eles pensassem que a ressurreição seria literal. Mas vejam, os saduceus não acreditavam nisso, mas os fariseus sim. Então, vejam, Paulo depois ele foi entender nas suas cartas. Então, gente, esse pensamento de que não existe o aniquilacionismo, que nós poderíamos nos reconhecer, eu, Patrícia, minha esposa, como marido e mulher, eu poderia falar, esse aqui é meu filho, Daniel, minhas duas filhas aqui, Evelyn e Ellen. Esse pensamento não está correto, gente. Como assim a gente poderia reconhecer marido, mulher, pai, mãe, filho, avô na ressurreição? Isso contraria as escrituras. Esse pensamento não está correto. Então, nesse ponto, os saduceus estavam certos nesse ponto. Então, o que Cristo dizia? O que Cristo dizia sobre isso? O que ele estava dizendo sobre o texto que nós acabamos de ler, que nós lemos ainda há pouco, é que Ialro, o Todo-Poderoso, não era altíssimo, né, de Abraão, Isaac e Jacó segundo a carne, tá? Que já haviam morrido completamente, eles já haviam sido destruídos na terra. Então, ele não era o Altíssimo dos mortos. Então, falando assim, o Messias de Israel, ele estava falando que o Altíssimo não era dos mortos, não era Altíssimo dos mortos, mas dos vivos. Entenderam? E essa fala do Messias tem como referência o evento em que Moisés ele via a sarça ardente diante de si, quando o Eterno apareceu a ele na sarça, como pode ser lido em Êxodo capítulo 3, versículo 6, que nós colocamos aqui na tela, né? Vamos ler. Disse mais, eu sou o Altíssimo de teu pai. Vamos prestar atenção, gente. Aqui no grifo aqui, ó. Eu sou o Altíssimo de teu pai. Quem era o pai de Moisés? Né? Aí as pessoas vão falar, Abraão, de teu pai. Mas prestar atenção aqui. Ele disse mais, eu sou o Altíssimo de teu pai. O Altíssimo de Abraão, o Altíssimo de Isaac e o Altíssimo de Jacó. E Moisés escondeu o rosto e temeu olhar para o Altíssimo. Êxodo 3, 6. Então, os senhores lembram do que eu pedi para marcar? Foi ainda há pouco, né? Eu sou o Altíssimo de teu pai. Eu sou o Altíssimo de teu pai. Né? Nós colocamos aqui para frisar bem. O Eterno era Altíssimo do pai de Moisés. Então, como assim? Se Abraão, Isaac e Jacó, enquanto seres humanos, já haviam sido destruídos na terra. Como assim? Abraão seria pai de Moisés, né? E ele era Altíssimo de teu pai, como diz. Como assim? O pai, né? Da descendência de Abraão, né? Do qual, no caso do qual Moisés descendeu. Como assim o Altíssimo era pai de Abraão, Isaac e Jacó como seres humanos, tá? Se eles já haviam sido destruídos na terra, já tinham voltado ao pó, como decretado pelo próprio Altíssimo, né? Então o que se entende, gente? O que se entende é o seguinte, é que essa palavra, só um instantinho, gente, deixa eu acertar aqui. O que se entende é que essa palavra, deixa eu acertar aqui, peraí. Tudo bem. O que se entende é que essa palavra pai, tá? Eu tive que acertar que eu acabei pulando antes do tempo, tá bom? Mas a gente vai chegar aqui, vai chegar no texto. Então, essa palavra pai é no sentido de semelhança, que era como Abraão, que era semelhante ao Eterno, da descendência, né? Entenderam? Porque Cristo dizia que aqueles que criam nele eram seus parentes. Os senhores lembram? Né? Mateus 12,50, agora sim, né? Agora sim, Mateus 12,50 diz o seguinte, pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ora, tudo isso
Cristo está falando que são seus parentes, que são seus semelhantes, que são da mesma descendência. Ó, é meu irmão, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mas quem? Quem seriam esses aí? Meu irmão, minha irmã e minha mãe, né? Pois quem faz a vontade de meu Pai que está no céu. Disse Yahushua naquele tempo, né? Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Os senhores perceberam aí? Estão conseguindo acompanhar a mensagem? Será que está difícil de entender? Eu creio que não, que os senhores são muito sábios, né? Então, esse é o motivo também de Moisés ter por pai a Abraão. Entenderam o sentido? Ter por pai Abraão. Não que Abraão estivesse existente como ser humano, aguardando a ressurreição literal, Abraão vindo, e que chegando na ressurreição, seria reconhecido como Abraão. Eu já falei com os senhores que esse pensamento contraria as Escrituras como um todo e contraria os ensinamentos do Mashiach, de Cristo, tá? E do Evangelho, né? Então, veja bem, esse Abraão, ele foi aniquilado. É o aniquilacionismo. A consciência Abraão, a consciência Moisés, a consciência Davi, aquela alma vivente, deixaria de existir. Nós vamos colocar daqui a pouco aqui. Seria o quê? Destruída na sepultura. Como Cristo falou, não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma, a consciência humana, os sentidos humanos. Temei antes aquele que pode fazer perecer, ou seja, que mata, que destrói. No inferno, que na verdade na sepultura, no pó da terra, tanto o corpo como a alma. Entenderam? Então, Abraão, aquela alma vivente, não existe mais. Aquela consciência, eu sou Abraão, marido de Sara, e Sara também, esposa de Abraão, não existe mais. Assim como também nós não vamos existir mais quando a gente deixar de viver aqui na Terra. Tá bom, gente? Então, esse pensamento é errado, tá? Esse pensamento errado de que Abraão seria aguardado, né, na ressurreição, que chegando na ressurreição ele seria reconhecido como Abraão. Entenderam? Então observe que Moisés, ele tinha como pai a Abraão. Na verdade, não é isso que diz o texto? É, claro. Segundo o que Cristo ensinava, que Abraão não era pai dos desobedientes, né? Ou seja, dos que não ouviam o Cristo, que não tinham fé, quando ele se dirigia aos religiosos de seu tempo, nós vamos provar aqui. Nós vamos provar aqui, tá? Os religiosos do tempo de Cristo. Como nós podemos ler aqui no texto que vamos colocar. Olha só. Yahuhana, né? Ou seja, João 8, 38 e 44, diz o seguinte: eu falo do que vi junto de meu pai. Ué, o pai dele não era José? A mãe não era Maria? Eu falo do que... claro, eles adotaram, né? Mas Cristo realmente, de fato, na carne, ele era filho do Todo-Poderoso, porque ele foi gerado pelo Todo-Poderoso. Maria foi somente barriga de aluguel, entenderam? Então, na verdade, ela era a mãe dele, adotiva, que adotou o Messias. José adotou também o Messias. Maria foi barriga de aluguel. Essa palavra, essa expressão barriga de aluguel, ela é uma palavra moderna, né, do nosso tempo, mas veja bem, de fato foi isso mesmo. O filho que foi gerado em Maria não foi por vontade dela, nem por vontade de José. Correto? Tanto é que José, né, ao descobrir que Maria estava grávida, ele intentou deixar Maria secretamente, né, para não difamá-la, infamá-la. E nem Maria sabia de tudo aquilo, né? Então, vejam, então na verdade Cristo era realmente de fato o único filho do Eterno na carne. Os demais filhos eram espíritos. Na carne eles eram filhos de seus pais e suas mães terrenos, tá? Que somos nós também. Olha só o que Cristo disse: eu falo do que vi junto de meu pai. Então o pai dele é o Todo-Poderoso, né?
E vós fazeis o que vistes, olha só, vamos prestar atenção, gente. Vistes junto de vosso pai, ele estava falando com os religiosos de sua época. O que vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Na verdade, Cristo lá antes, um pouco antes, já havia falado que o pai deles era Abraão, mas na descendência carnal, né? Olha só o que eles falaram, nosso pai é Abraão. O Messias disse-lhes, agora o Messias já está dizendo diferente, no outro sentido. O Messias disse-lhes, se fosses filhos de Abraão, ué, como assim? Se fosses, eles não eram filhos de Abraão? Não eram descendência? Se fosses filho de Abraão, faria as obras de Abraão. Percebeu, gente? Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade que do Altíssimo tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós, olha só, agora vamos prestar atenção aqui, gente, olha só. Vós fazeis, olha só, as obras de vosso pai. Ué, então eles fazem a obra de Abraão? Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação. Temos um pai que é o Altíssimo, agora eles colocaram Altíssimo, né? Que é Altíssimo. Disse-lhes, pois, o Messias, se Ialro fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Ialro. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou, porque não entendeis... Agora é uma pergunta, né? Por que não entendeis minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós... Agora vamos prestar atenção, gente. Vós tendes por pai ao diabo. Olha, gente, para quem não sabe, esse diabo aqui não é esse chifrudo que muita gente pensa, não, tá? Vós tendes por pai o diabo, a gente vai entender o que é o diabo. O que é o diabo? Seria o quê? Já sabe, né? Não vou revelar agora não, depois a gente conversa. Olha só, Cristo falou para ele, para aqueles religiosos, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Percebeu? Ele foi homicida desde o princípio. Quem, gente? Um chifrudinho? Quem foi homicida desde o princípio, hein? Que diabo? Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, quem proferiu mentira mesmo? Né? Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João, né? E Al-Ruhana, 8:38 a 44. Olha só, eu marquei aqui, né? Vós tendes por pai ao diabo. Marcaram aí? Vai me dizer que você acha que... Eu tô falando com vocês do chat aí agora, não. Tô falando com aqueles que não entendem as coisas. Como assim o pai deles seria um chifrudo, esse chifrudo que as pessoas creem? Ah, o pai deles é o tentador de Cristo no deserto. É esse diabo que é o pai deles, né? Esse diabo que as pessoas imaginam aí, assim, uma criatura, assim... eles dizem espiritual, né? Na verdade seria um fantasma, uma fantasia da cabeça deles. Então eu marquei aqui, vós tendes por pai ao diabo, né? Então, gente, significa que eles eram descendência, isso aqui, vós tendes por pais ao diabo, isso significa que eles eram descendência de Adão. Entenderam? Ou seja, da antiga serpente, da natureza humana. Não exatamente o Adão, a pessoa de Adão, mas aquela natureza humana. Então eles eram descendências de Adão, o pai deles era o diabo. Ou seja, da serpente, não é a antiga serpente, não é o diabo, e não da mulher. Eles eram descendência da serpente e não da mulher, né? Da qual Cristo era descendente, né? Cristo era descendente da mulher.
né, como foi dito, né, nesse texto de Gênesis 3,15. Olha só o que está escrito. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Entre a sua descendência, a serpente, e o descendência dela. Adivinha por que os saduceus, lá, os religiosos, os fariseus, eram contra Cristo? Adivinha por quê? Eles eram descendentes de quem? Vamos ler de novo aqui, gente. Porém, inimizade, vejam a inimizade dos religiosos, saduceus e fariseus. Porém, inimizade, é inimizade, não é verdade? Entre você, serpente, e a mulher. Entre a sua descendência, a descendência da mulher, ou seja, os espirituais, né? E o descendente dela, né? Entre a sua descendência, serpente, aliás, a sua descendência dos como a serpente, e o descendente dela, ou seja, Cristo mesmo, né? E os Cristos, né? Os que eram como Cristo, este lhe ferirá a cabeça, quem? O descendente, né? O descendente da mulher. Este lhe ferirá a cabeça e você, serpente, lhe ferirá o calcanhar. Aí nós já sabemos que Judas, ele traiu a Cristo. A gente pode entender que esse texto, o cumprimento, aqui poderia ser em Judas, mas não necessariamente somente em Judas, porque feriu o calcanhar aqui, na verdade, os fariseus, os religiosos, mataram a Cristo, perseguiram os profetas, mataram os profetas. Então tudo isso seria o quê? Ferindo, né, a serpente, ferindo o calcanhar dos descendentes, do descendente e dos descendentes da mulher, entenderam? Então, gente, olha só, descendente da serpente, que é pó, serpente é pó, é do pó, lembra? Que ela iria comer do pó da terra, não é verdade? Descendente da serpente, que é pó, entendeu? E volta ao pó. Então, aqueles religiosos, eles eram descendentes, o pai deles era o diabo. Então, eles eram descendentes de quem? Da serpente, que é pó. A serpente não comeria pó, o diabo, né? E volta ao pó. Messias, a serpente é o diabo? Não diz lá no Apocalipse? O diabo, a antiga serpente? Ou vai me dizer que você acredita que o diabo é uma criaturazinha aí com um chifrinho, com um rabinho, com uma ponta e com um garfo na mão, que foi inventado pela mãe romana? Ou pela cultura popular, né? Pelo paganismo. Né? Então, descendente da serpente, que é pó, e volta ao pó. Esse era, né? Essa serpente aí. Eles aqui, ó. No caso aqui, eles aqui, ó. Vós tende por pai ao diabo. Então, o pai deles, eles eram descendentes do diabo. Eles eram descendentes de quê? Da serpente. Porque aqui em Gênesis, já está bem explicado aqui, ó, Gênesis, ó. Por inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, né? Que eram aqueles religiosos lá também, né? E o descendente dela. Percebeu? O descendente da mulher, que foi Cristo, não estava lá naquele embate com os religiosos. Olha a inimizade. E este lhe ferirá a cabeça. E este, o descendente da mulher, ferirá a cabeça deles. E você lhe ferirá o calcanhar. Quer dizer, aqueles religiosos eram traiçoeiros, né? Na verdade, não prenderam a Cristo, não condenaram, não entregaram Cristo para Roma. Não é verdade? Então, descendente da serpente, que é pó, e volta ao pó. Isso é o diabo, tá? Então, essa é a verdade que nós estamos apresentando aqui. Já lemos aqui, né? Não, aí depois vamos ler essa parte aqui. Então, gente, esse pó, né? O descendente da serpente, esse pó, desaparece na segunda morte, uma vez que Adão já havia sofrido a primeira morte ao desobedecer. Os senhores entenderam que a segunda morte, na verdade, é a volta, é o pó. A segunda morte é o pó. Mas o pó é isso tudo onde está a destruição da serpente. Onde a serpente, onde a natureza humana, ela se desfaz. Nesse pó aqui, ó, nesse pó. Então nós aqui estamos no pó. Porque o pó é a terra, onde habitam os seres humanos. Isso é o pó. Entenderam? Então, o descendente da serpente, que é pó e volta ao pó, eles tinham por pai ao diabo.
eles eram descendentes da serpente, tá? Que é pó, a serpente, e volta ao pó. Ou seja, desaparece nesta segunda morte, porque a primeira morte foi a morte que passou a todos os homens, entenderam? Que até então, de acordo com o relato da criação, não havia a segunda, a segunda morte ainda não havia se cumprido. Adão e Eva, eles ainda estavam vivendo como seres humanos, então não tinha se cumprido ainda, a destruição no pó ainda não estava se cumprindo, mas iria se cumprir, independentemente de qualquer situação, tá? Mas a primeira morte a ser manifestada foi a morte que passou a todos os homens, entenderam? A primeira morte foi a morte em Adão, ou seja, eles morreram, mas não morreram. Todos os homens morreram naquela morte, porque a morte passou a todos os homens, mas eles não morreram, né? Naquele ato de Adão e Eva, de Adão e Eva ter transgredido, eles morreram, não morreram? Eles não foram expulsos do jardim? Morreram. Mas eles morreram literalmente? Não. Porque morrer literalmente é voltar ao pó. Então, a serpente, o destino dela é o pó. É o pó. É o pó. Meu pai do céu. Então, o descendente da serpente que é pó, volta o quê? Ao pó. Ou seja, desaparece nessa segunda morte. Entenderam, gente? A gente se enrola de vez em quando para falar aqui, se atropela nas próprias palavras. Então, a serpente, ela desaparece nesse pó. Nessa segunda morte, uma vez que Adão já havia sofrido a primeira morte. Adão e Eva tinham sofrido o quê? A primeira morte. Aquela primeira morte foi a morte que passou a todos os homens, mas aquela morte foi uma morte metafórica, simbolizando a condição de que eles, na qual eles iriam ficar desde a transgressão até o último dia, todos os homens. A morte passou a todos os homens, não é verdade? Então aquela foi a primeira morte. A segunda morte seria o quê? O pó. O pó. Então, na verdade, no último dia teve a questão de que o diabo, a antiga serpente, foi lançado para a terra. Não é verdade? Foi lançado no lago de fogo. E nós já sabemos que o lago de fogo é o quê? É a terra mesmo, porque na verdade é a segunda morte. A segunda morte não é aquela que aconteceu depois que Adão e Eva morreram literalmente, no futuro, depois de Adão, né, ter completado os seus 900 e poucos anos, sei lá, 800 e pouco, tem que ver lá quantos anos ele morreu. Depois vocês olhem aí para ver com que idade que Adão morreu, não é verdade? Então a segunda morte, ela iria se cumprir depois. A segunda morte seria o quê? A morte aniquilacional, aquela morte que aniquila o ser humano, que ele deixa de existir, entenderam? Mas a primeira morte já havia acontecido, quando eles transgrediram, né, a orientação do Todo-Poderoso, né? Eles já haviam sofrido a primeira morte, na verdade, ao desobedecer. Na verdade, como foi dito a ele mesmo aqui em Gênesis 3,19, olha só. No suor do teu rosto comerás teu pão, o teu pão, até que te tornes a terra. Até então, ele não tinha a segunda morte não tinha se cumprido, ó. Até que te torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, serpente, e ao pó te tornarás. Gênesis 3,19. Então veja bem, o aniquilacionismo é o que a Escritura ensina, é o que a Escritura traz. Mas muitos mestres hoje, não existe esse negócio de aniquilacionismo. E no caso os espíritas também falam, não existe. A alma fica sendo purificada aí, a consciência humana, e nesse caso aí muitos crentes, né, dão os braços, né, aos espíritas, né, porque eles dizem que vão encontrar Abraão, né, em suas músicas, vão encontrar o vovô e a vovó, não é verdade? Então isso acontece aí. Então veja, gente, na verdade a Bíblia, ela é aniquilacionista em relação aos seres humanos. Então por isso o lado pó, ou seja, a carne, o lado diabo, consciência, mente humana, coração humano, sentimentos humanos, o lado pó, a carne, o lado diabo de Abraão, Isaac, Jacó, tá? Era o quê? O lado dos mortos. Entenderam porque o Eterno disse que ele não era o Eterno, o Altíssimo dos mortos, mas dos vivos? E assim, devido à afirmação do Altíssimo para Moisés, em Êxodo 3,6, eu sei que a Bíblia é difícil de entender isso, é claro, é difícil, tem que ter entendimento. É com base nos próprios textos, né? Analisando, fazendo a exegese perfeita.
Então, assim, devido à afirmação do Altíssimo para Moshe, tá? Em Êxodo 3:6, muitos acreditam que o Eterno se referia a tais personagens segundo a carne, o pó, quando na realidade o Eterno se referia ao testemunho vivo dos justos, aquela manifestação do Filho neles. Entenderam? Daqueles que ouviam ao Eterno, e os do futuro iriam ouvir o Machia, iriam ouvir a Cristo. Entenderam? Mas os fariseus ouviam a Cristo? Eles criam em Cristo? Não, né? Por que não, né? Adivinha? Então, dessa forma, o ungido, ele confirmou o que o Eterno, ele falou a Moshe, que não era Altíssimo dos mortos, Moisés, né? O Altíssimo não era Altíssimo dos mortos, mas dos vivos, porque aqueles, de fato, haviam morrido, ou não. Moisés, Abraão e Isaac haviam sido aniquilados enquanto seres humanos, ou não, ou eles existem, né? Como diz o texto aqui, ó, de Hebreus 11:13, olha só o que está escrito, Hebreus 11:13, todos estes estão existentes ainda, a consciência humana, não, todos esses morreram na fé. Sem a fé deles foi a manifestação do Filho. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Hebreus 11:13, né? E o que era neles estrangeiros e peregrinos na terra? O que era neles? A carne? Não, a carne era da terra, né? A mente humana, né? Os sentimentos humanos, os sentidos humanos. O que era estrangeiro? O que neles era estrangeiros e peregrinos na terra? Os senhores podem responder? Com certeza não era a carne, ou seja, a mente humana, a natureza humana, a mente carnal. Tá? Estrangeiros e peregrinos na terra. Com certeza não era a carne, a natureza humana, mas o quê? O Filho. O Filho era estrangeiro e peregrino na terra. O Espírito, né? Que estava participando de carne e sangue. E o ungido, ele confirmou que os filhos, né? Que o Pai os deu, que deu a Cristo, não eram deste mundo. O ungido confirmou que eles não eram deste mundo, como ele também não era deste mundo, que era o próprio Pai participando de carne e sangue, né? Como nós podemos verificar nesse texto de Yahuana, né? Yahuana 17:10-16, que diz o seguinte: Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, protegi-os e os defendi em teu nome. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti, digo dessa forma, enquanto ainda estou no mundo, para que eles recebam a minha plena felicidade em seus corações. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra, e o mundo os odiou. Olha aí a inimizade, né, da serpente com os descendentes da mulher, né? Eu lhes tenho transmitido a tua palavra, e o mundo os odiou. Quer dizer, o mundo aqui significa os descendentes da serpente. Porque eles não pertencem ao mundo. Quem? Os filhos que o Pai deu a Cristo, né, que estavam manifestados na carne. Porque eles não pertencem ao mundo, como eu não sou do mundo. Não oro para que os tires do mundo, mas sim para que os protejas do príncipe deste mundo. Quer dizer, o príncipe deste mundo aqui, o significado disso aqui é a natureza humana. É a mente carnal. O príncipe desse mundo que governava aquele mundo através daqueles religiosos, os proteja também deles mesmos, né? Porque lembra que, no caso, Pedro, ele se deixou levar por Satanás, a antiga serpente,
Quer dizer, o príncipe desse mundo, na verdade isso aqui significa que aquelas autoridades eram os príncipes daquele mundo, né? Pessoas perversas, pessoas contrárias a Cristo, e também eles mesmos tinham neles o príncipe, né? Veja bem, desse mundo, a mente carnal, a mente humana. Basta que os senhores leiam lá no livro de Daniel que os senhores vão entender que príncipe é aquele, né? Príncipe da Pérsia que impedia, né? É para entender o sentido disso aí, né? Daqueles textos. Olha só, vamos voltar aqui um pouquinho. Não oro para que os tires do mundo, mas o quê? Mas sim para que os protejas do príncipe deste mundo, para que os protegessem da antiga serpente mesmo, tá? Do diabo, daquelas autoridades, daqueles governantes, daqueles mestres de Israel, né? Os proteja do príncipe deste mundo. Eles não são do mundo. Quem? Os discípulos, né? Eles não são do mundo, como também eu não sou. E ao Ruhana 17, 10 a 16. Os senhores estão acompanhando a mensagem? Tá dando para entender? Eu creio que sim, os senhores são muito sábios, né? É isso aí. Então, gente, olha só, na realidade, Abraão, Isaac e Jacó, eles não iriam voltar, jamais, como seres humanos no último dia, entenderam? E nem voltaram. Nem nunca vão voltar. Eles nunca mais vão existir. Ninguém mais vai encontrar Abraão, em lugar nenhum. Ah, mas na parábola, né? Parábola, né? Do rico de Lázaro. Abraão apareceu, né? Apareceu ali na transfiguração. Então eles estão existentes. Aquilo ali foi uma visão que eles tiveram. Cristo falou, não conteis a ninguém a visão. Eles tiveram uma visão, eles reconheceram que aquela imagem ali seria o quê? Pelo sentido que eles entenderam ali, seria o quê? A manifestação de Moisés. Abraão não apareceu ali, não, foi Moisés. Moisés e Elias, né? É porque eu me enganei aqui. Moisés e Elias apareceu ali na transfiguração, não é verdade? Veja, mas aquilo ali foi somente uma visão que eles tiveram, tá? E o próprio Cristo falou, não conteis a ninguém a visão. Eles não apareceram ali de fato. Tá? Então Abraão, Isaac, Jacó não voltaram, nem voltariam, nem nunca vão voltar. Ninguém, nem mesmo o Todo-Poderoso, encontrará mais a Abraão, Isaac e Jacó, segundo a carne. Jamais. Eles ficaram somente na memória, tá? Na memória, está no texto da Bíblia. Pois eles já não existem, entenderam? Messias, você crê no aniquilacionismo com base em alguns pensamentos da Bíblia. Como assim? Alguns pensamentos da Bíblia ou o próprio Evangelho? São vários textos. Depois nós vamos apresentar aqui uma mensagem sobre a questão do aniquilacionismo, tá bom? Então eles jamais iriam voltar. Isaac e Jacó e Abraão segundo a carne. Pois eles já não existem, não é verdade? Nem os 7 homens, nem mesmo os 7 homens do caso que os saduceus levaram a Cristo. Aqueles 7 homens, né, que se casaram com a mesma mulher, quando um ia morrer, no outro ia substituir, casava com ela, tá? E nem mesmo ela, nem mesmo a mulher, tá? Existem mais. Pois foram lançados o quê? Na sepultura, literalmente, foram aniquilados, tá? E de lá, nunca mais iriam sair da sepultura, do aniquilacionismo, da inexistência. Quem desce à sepultura, gente, se desfaz para sempre. Messias, eu queria tanto ficar existente depois dessa vida. Ué, seria até legal, né? Mas não é assim. O Eterno decretou que ao pó voltarás. Não é verdade? Se desfaz para sempre. Então vamos analisar o texto em que os saduceus abordaram, né, ao Messias de Israel. Talvez para que o apanhassem algum ensino enganoso, não é verdade? E para quem não sabe, tá? Os saduceus não acreditavam, voltando aqui, na ressurreição dos mortos. E quando eles falavam, os saduceus falavam, tudo indica que não acreditavam exatamente nessa ressurreição literal para o último dia. Aquela questão da volta dos zumbis, a volta dos mortos-vivos. Pessoas, literalmente seres humanos voltando. Os saduceus não acreditavam nisso, né? E também não existe isso, né? Eles não acreditavam na ressurreição, de um modo geral, é claro, para o último dia que eles estavam falando. Onde quem morreu, literalmente,
eles não acreditavam nisso. Poderia encontrar-se com a esposa, não é isso? Embora eles tenham tentado apanhar Cristo em algum erro, né? Poderiam encontrar, mas Cristo ensinou o correto, né? Então eles não criam nessa questão de morrer, os 7 irmãos iriam morrer e depois iriam encontrar a mesma esposa que foi de todos eles, tá? Com quem eles estiveram casados, né? Com a mesma esposa. Então a esposa seria de todos. Entenderam? Eles não criam nisso, mas eles perguntaram a Cristo. Eles abordaram a Cristo. E para a surpresa de muitos dos senhores, não estou dizendo todos os senhores que estão aqui no chat, mas muitas pessoas, para a surpresa de muitos, Cristo corroborou com os saduceus. Ele concordou com os saduceus, Cristo, que de fato não haveria no último dia a tal ressurreição de gêneros distintos, ou seja, homens e mulheres, quando se trata da ressurreição do último dia. Homens, mulher, fêmea. Homem, mulher, fêmea, né? Homem, macho, homem mesmo, tá? A ressurreição não seria assim. Para quem já havia o quê? Tornado ao pó da terra, literalmente. Isso não aconteceu nunca, gente. Ninguém nunca ressuscitou da terra, literalmente. Literalmente já destruído. Mas naquela ressurreição seriam o quê? Como Cristo disse, como anjo no céu. Tá? Claro, os espirituais. E os terrenos? Os terrenos deixaram de existir. Não tinha espírito para ressuscitar daquele sono, daquela morte em Adão. Entenderam? Então é claro que Cristo estava se referindo ao espírito. Então vejamos a abordagem dos saduceus. Vamos ler aqui. Mateus 22, 23 a 30. Olha só o que diz, está escrito. Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão. Perceberam? Eles já não acreditavam nisso mesmo, né? E estavam certos? Nós não podemos dizer que eles estavam errados, porque eles estavam certos. Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filho, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Ponto. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. Ponto. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Ponto. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Todos eles morreram e a mulher também morreu. Pois bem, na ressurreição, Cristo, na ressurreição, mestre, nos explica isso. Na ressurreição que vocês dizem que tem a ressurreição, que vai ocorrer a ressurreição, vocês não ensinam isso? Mestre Yahushua, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Visto que todos foram casados com ela. Olha a questão aí, né? E Yahushua respondeu, vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Yahweh. Na ressurreição, é claro, que quando Cristo fala aqui na ressurreição, ele está se referindo na ressurreição dos que haviam dormido depois em Cristo, daqueles que dormiram no pó da terra, daqueles que literalmente deixaram a vida humana. Então teria a ressurreição, né, para quem não vivia mais na terra. Mas quem é esse? Os filhos que participavam de carne e sangue, eles permaneceram aguardando a ressurreição. Aí Cristo estava se referindo, vocês não conhecem o poder de Yahweh. Na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em casamento. Já não haviam morrido na carne? Como iriam se casar e se dar em casamento? Não é verdade? Mas são como os anjos no céu. Mateus 22, 23 a 30. Tá? E a gente vai continuar lendo o texto aqui, né? Que continua em Mateus 22, 31 a 34, que diz: E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que o Altíssimo vos declarou, dizendo: Eu sou o Altíssimo de Abraão, o Altíssimo de Isaque
e o Altíssimo de Jacó. Ora, Yahweh não é Altíssimo dos mortos, mas dos vivos. Percebeu como assim ele seria Altíssimo da carne, que foi destruída na terra, Abraão, Isaque e Jacó, né? E as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. E os fariseus, ouvindo o que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Quer dizer, eles já iriam tramar a próxima pergunta, a próxima questão, que nós não vamos apresentar aqui, que não tem a ver com este assunto de hoje, tá bom? Mateus 22, 31 a 34. Correto? Então, gente, olha o tema aí. Os saduceus acertaram, tá? Não há ressurreição, nem houve ressurreição dos aniquilados, tá? Então, veja bem, teve um irmão que chegou para mim e falou: Messias, e os justos e injustos que morreram permaneceram mortos e não ressuscitaram? A carne não, meu irmão. A natureza humana não, foi aniquilado. O que teria que ressuscitar, né, dentre justos e injustos, seria espírito. Seria o quê? O Filho que veio participar de carne e sangue. Aquele que Cristo falou, não são deste mundo. Entenderam? E não o Pedro, o Tiago, o João, literalmente, o Abraão. Entendeu? Ah, mas e os injustos? Ué, os injustos, eles não eram descendentes da serpente? Eles não tinham por pai ao diabo? E o lugar do diabo não é a terra? Não é o lago de fogo? Não é o pó? Não é verdade? Então nós estamos aqui vivendo no pó, enquanto seres humanos, mas quando terminar esse ciclo de vida biológica, ao pó vai ser destruído nesse pó, tá? Então o que temos a dizer é que o fato, né, sobre os saduceus, voltando na questão dos saduceus, o fato de os saduceus terem até acertado que a ressurreição daquela forma jamais iria ocorrer, e Cristo confirmou com eles, né? Isso não significa que a doutrina deles, dos saduceus, estava correta como um todo. Tá? Porque também eles não criam nem na ressurreição da morte em Adão, que é uma outra questão. Na verdade, eles não entendem que no último dia justos e injustos iriam ressuscitar da morte em Adão. Porque todos estavam mortos em Adão. Em Adão. Não é verdade? Desde a transgressão, todos estavam mortos em Adão. Não é verdade? O Eterno não falou, certamente morrereis, e eles não morreram? Morreram. Eles não foram expulsos do jardim? Foram. Então eles morreram na morte em Adão. Todos. E os espíritos permaneceram aguardando a ressurreição daquela morte em Adão, saírem daquele túmulo, que não se trata de um túmulo literal, que não se tratou de um túmulo literal, eles sairiam daquele pó da terra, que não se trata de pó da terra literal. Entenderam? Porque é preciso entender que muitas vezes fala pó da terra literal. E muitas vezes pó da terra não é pó da terra literal. É preciso entender a Bíblia. No livro de Daniel, diz que haveria uma ressurreição em que aqueles que dormiam no pó da terra ressuscitariam, uns para a vida eterna e outros para a vergonha, para o desprezo eterno. O que significa esse pó da terra aí? Esse pó da terra aí já não significou pó da terra literal, porque esse pó da terra do livro de Daniel, capítulo 12, se tratou do pó da terra que significava a morte em Adão. Entenderam? Mas o pó da terra literal é o lugar do diabo, da serpente, que na verdade é a natureza humana. É isso aqui, ó, corpo e alma. Entenderam? Então, gente, olha só, jamais iria ocorrer ressurreição literal. Tá? Então os saduceus estavam certos quando eles falavam daquela forma. Jamais iria ocorrer aquele tipo de ressurreição. Isso não significa, então, como já estávamos falando, né, que a doutrina dos saduceus estava correta, pois eles diziam que não haveria ressurreição. Não haveria ressurreição. Também não é assim, né? Então Cristo falou que haveria ressurreição, mas como anjos no céu, entenderam? Porque eles estavam tratando não da ressurreição de quem vivia, do arrebatamento ainda. Eles estavam tratando da questão daqueles destruídos na terra, daqueles aniquilados na terra, o que iria ressuscitar. Seriam os espíritos ressuscitando como anjos no céu. Porém, Cristo, ele confirmou realmente que haveria a ressurreição. Os saduceus não.
tá? Então por isso que a doutrina deles não estava correta. Mas não daquela forma, né, de poder encontrar no último dia seres humanos depois que já foram destruídos na terra, entendeu? É claro que Cristo, em outras palavras, ele estava tratando do que Paulo, tá? Depois tratou em sua carta aos Coríntios, tá? Que semeia-se, sepulta-se, vai para o pó, o corpo natural volta a pó, e ressuscitaria, e já houve a ressurreição, ressuscitaria e já ressuscitou o corpo espiritual. Esse não é o ensino de Shaul? É, né? Mas antes, um tempo antes, né? Shaul, sendo fariseu e tendo pai igualmente também fariseu, ele cria na ressurreição dos mortos. Eu acredito que ele ainda não tinha um entendimento perfeito do que seria essa ressurreição dos mortos, porque até mesmo os saduceus combatiam esse tipo de ressurreição literal. Mas talvez Paulo ainda não entendesse bem antes da sua conversão e até mesmo depois, durante algum tempo, né? Então, na verdade, Paulo, como era da tribo ali do grupo dos fariseus, do partido dos fariseus, que ele era fariseu dos fariseus, né? Então Paulo acreditava, ao contrário dos saduceus, Paulo acreditava na ressurreição dos mortos. Mas é claro que Paulo, talvez ele acreditasse naquele rudimento da doutrina de Cristo de ressurreição literal e do que o profeta Daniel também falava no capítulo 12, sobre que muitos que dormiam no pó da terra literal seriam ressuscitados, uns para a vida, outros para a vergonha eterna, mas é preciso entender que não houve esse tipo de ressurreição. Talvez Paulo estivesse ainda um pouco enganado nisso aí, tá? Porque os fariseus, Paulo sendo do grupo dos fariseus, do partido dos fariseus, os fariseus ensinavam que haveria a ressurreição. Já o grupo dos saduceus não acreditavam na ressurreição, tá? Independentemente de que tipo de ressurreição eles estariam falando, mas eu acredito que seria a ressurreição mesmo literal, que os saduceus abordou a Cristo tratando desse tipo de ressurreição de homem e mulher que iria encontrar a mulher, a mesma mulher com quem todos eles haviam se casado. Então, gente, Paulo, eu acredito que Paulo, ele talvez não tinha uma revelação, um entendimento perfeito a respeito da ressurreição, tá? Então, assim, podemos ler aqui, ó Atos 23, 6 a 8, Paulo. Olha só a questão de Paulo ali, ó. E Paulo e Shaul, sabendo que uma parte era de saduceus e a outra de fariseus, perceberam dois partidos, né? Políticos, religiosos daquele tempo, né? Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos, já os fariseus acreditavam, né? Vamos voltar aqui, ó. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos. E no tocante, vamos ler de novo aqui, ó. Vamos ler. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, percebeu? Clamou no conselho: homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. Ressurreição dos mortos, né? E havendo dito isto, houve dissensão entre quem? Os fariseus e saduceus. Quer dizer, Paulo jogou uma lenha na fogueira ali, né? Quer dizer, que os fariseus falaram, como assim Paulo está... certamente os fariseus pensaram assim, aí começaram a discutir, né, entre eles. Mas Paulo acredita na ressurreição e nós também, como assim ele está sendo julgado por causa disso? Né? Entenderam a jogada de Paulo? Paulo foi esperto aqui, né? E a multidão se dividiu. Paulo não era mole, não. Ele jogava o bichinho no fogo ali e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Atos 23, 6 a 8. Tá? Então, gente, sabe o que eu penso disso tudo aí, sobre isso? Sabe o que eu penso sobre a questão de Paulo aqui? É que nesse tempo, Paulo, ele não tinha uma revelação mais clara a respeito da ressurreição do último dia, tá? Pelo menos neste momento narrado aqui em Atos dos Apóstolos. Porém, mais para frente, ele iria entender a questão da ressurreição. E nós, aqui no nosso tempo,
a entendemos melhor ainda que Paulo. Alguns vão falar assim, Messias, deixa de ser presunçoso. Como assim você entende melhor que Paulo sobre a ressurreição? Ué, mas ele mesmo que falou, né? Não é verdade? Ainda estamos enxergando em enigma, não estamos vendo claramente, porque estamos no que é imperfeito. João falava assim, nós não estamos vendo de fato como é. O veremos depois, assim que ele se manifestar. Então vejam, então nós entendemos melhor que Paulo, entendeu? Talvez você possa falar assim, poxa, Paulo não tinha a revelação. Não, Paulo não tinha a revelação do que seria o futuro. Ele via, ele conseguiu ver, ele conseguiu chegar ao terceiro céu, como diz, o nível do conhecimento. Mas veja bem, mas ele falava que eram coisas que ao homem não era lícito falar. Então essas coisas que não eram lícitas falar, se tratava das coisas que eles não iriam viver no tempo deles. Tá bom? Assim nós podemos falar. Tá bom? Então nós entendemos melhor que Paulo. Paulo ele ainda não estava entendendo perfeitamente aí a questão da ressurreição. Pois nós entendemos aqui que aquela morte que houve a ressurreição ressuscitou a todos da morte e que? Em Adão. Nós dizemos que, agora entendemos perfeitamente, né, que na verdade a ressurreição que ocorreu lá foi a ressurreição, todos sendo ressuscitados da morte em Adão. É por isso que não houve a ressurreição dos aniquilados. Então, nesse ponto, os saduceus estavam certos, né? Nós entendemos melhor agora que Paulo, tá? Então não teria a ressurreição daquela morte do corpo natural dos homens, volta dos mortos-vivos, volta, né, dos zumbis, dos homens natural, dos homens na questão natural, que já haviam morrido e também destruídos na terra, voltando à vida humana. Esse tipo de ressurreição não é o que as escrituras tratam, embora pareça. Embora os textos digam, né? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Mas daqui a pouco a gente vai ler um texto aqui que vocês vão ficar chocados, tá? Daqui a pouco, vai chegar lá. Então ninguém voltaria, gente. Ninguém voltaria, nem nunca voltou. Nem nunca voltará como ser humano depois de destruído no pó da terra. Ninguém voltou, nem nunca vai voltar. Por isso, o corpo de Cristo não foi destruído. Entendeu por que o corpo de Cristo não foi destruído? Entendeu? O Eterno tem poder. Ele tem, mas ele decretou que não seria assim. Então é por isso que o corpo de Cristo não foi destruído no pó da terra, na sepultura, quando ele foi condenado à morte pelos romanos. Senão, não teria como o Eterno o ressuscitar. Mas você está dizendo que o Eterno não teria poder de fazer aquelas células se refazerem da terra, já destruída? É claro que ele teria, mas ele decretou que não poderia ser assim. Desde o princípio, o pó volte ao pó. Entendeu? Então Cristo não foi destruído no pó. E aqueles que ressuscitaram também ali, que não foi bem a ressurreição, foi uma reanimação daqueles defuntos, tá? Não foi exatamente uma ressurreição assim, voltando do pó da terra, literalmente, onde as pessoas seriam sido destruídas, comidas por bichos, desaparecesse completamente ossos, peles e nervos e a carne na pó, virasse humus, terra e depois voltasse. E isso não aconteceu. Aquilo ali foi aqueles defuntos que estavam ali nos dias de Cristo, ali quando ele morreu e ressuscitou, muitos ali se levantaram e se encontraram com seus familiares na cidade. Nós podemos apresentar um tema depois sobre isso, tá? Então, é por isso que nós estamos falando aqui que Cristo, ele não foi destruído, né? Ele não foi destruído na terra, quando ele foi condenado à morte e morreu ali pelos romanos. Ele não foi destruído. Senão ele não teria como ressuscitar. Não que o Eterno não tivesse poder para tirar ele do pó da terra de novo, já destruído, entenderam? Assim, então o que aconteceu? O Altíssimo não permitiu que suas pernas fossem quebradas e nem mesmo Cristo fosse destruído, né, na geena, no túmulo, literalmente. Essa foi a lei estabelecida pelo Eterno, pelo Pai Eterno. O quê? Ele estabeleceu isso. É que o homem, quando morre, literalmente, e já destruído, jamais ressuscitaria um ser humano de volta à terra, entenderam? Como lemos, nós podemos ler em Isaías aqui, olha só o que está escrito. Isaías 26:14. Os falecidos não tornarão a viver. Olha só, isso aqui, aí ele está falando literalmente mesmo. Os falecidos não tornarão a viver. Os mortos não ressuscitarão.
Percebeu que as escrituras dizem que os mortos não ressuscitarão, mas aqui está tratando do morto literal, da carne e do sangue, tá? Os mortos não ressuscitarão, por isso os visitaste e destruíste, e fizeste perecer toda a sua memória. Isaías 26:14. É esse texto que eu falei que ia chocar vocês. Ia chocar muitos, aqueles que acreditam que não existe um aniquilacionismo. Olha só o que está escrito na sua Bíblia, em Isaías 26:14. Olha só, os falecidos não tornarão a viver. Aí você fala, aniquilacionismo se baseia em alguns pensamentos da Bíblia. É mesmo? Olha aí, os falecidos não tornarão a viver, os mortos não ressuscitarão, viu? Depois de destruídos na terra, né? Por isso os visitaste e destruíste e fizeste perecer toda a sua memória. Até a memória dele, a consciência humana, corpo e alma, é destruído na Geena. Percebeu? Isaías 26:14. Geena aqui, quando a gente fala, é sepultura mesmo, tá? Pó da terra. Então observe que as escrituras, elas deixam bem claro que nenhum homem depois de destruído, voltará à vida, tá? E que até a sua memória, como nós acabamos de ler, a sua alma, os seus sentidos, a sua memória perece na sepultura, tá? Basta ler de novo para acabar a dúvida. Quer ler de novo? Quer ler de novo aí? Aqueles contradizentes, olha só. Ó, Isaías 26:14. Os falecidos não tornarão a viver. Aqui é o falecido literal, tá? Que a gente morreu, alguém da nossa família, ele foi sepultado lá e vai... Acabou, pode, gente. Os falecidos não tornarão a viver, os mortos não ressuscitarão. Essa ressurreição, os saduceus não acreditavam, né? Por isso os visitaste e destruíste, e fizeste perecer toda a sua memória, corpo e alma. Perecem, morrem. O Eterno faz perecer, disse Cristo, Isaías 26:14. Acredita agora ou vai continuar no engano? Aí é com cada um, né? Então, é isso que acontece. As escrituras deixam bem claro, né? Já colocamos aqui. Deixa bem claro que nenhum homem, depois de destruído, voltará à vida, à existência, e que até a sua memória também é destruída. Nós já lemos aqui. Perece ali na sepultura, né? Não é verdade? Agora vamos dar continuidade aqui na resposta a alguns irmãos, agora antes da gente terminar, né? Já tem 1h07 de vídeo, tá? Vamos dar continuidade aqui respondendo a algumas pessoas, a alguns questionamentos que foram apresentados por alguns em nossas últimas apresentações, a fim de que nós possamos esclarecer as dúvidas deles ainda existentes. Vamos ao questionamento agora. O primeiro questionamento está aqui na tela. Antônio Gomes, vamos colocar aí. Paz eterna, irmão Antônio Gomes, né? Muito obrigado aí pela participação e por ter feito esse questionamento. O Antônio Gomes argumentou o seguinte, eu fiz questão de colocar aqui o que ele argumentou. Antônio Gomes argumentou o seguinte: se inferno é sepultura, então, ele colocou Jesus, né? Então Jesus morreu e na sepultura em que foi sepultado, estavam todos os mortos aguardando a chegada dele. Todos reunidos num só lugar. Você crê nisso? Ele perguntou isso para algumas pessoas e certamente para mim também, né? Se a resposta for não, pergunto como você crê no pregador. Aí ele está se referindo a mim, né? Como vocês creem nesse cabeçudinho aí? Nesse barbudinho aí, nesse velhinho aí? Se a resposta for não, pergunto como você crê no pregador, nesse pregador aí. Que não tem inferno, não tem diabo, não tem condenação para a alma. Não dizia que todos os filhos são filhos no Espírito, não tem pecado, não tem lei e nem mandamento, não tem nada para seguir. Droga, eu gosto de religião, né? Gosto de seguir os dogmas, né? Não tem nada para seguir, não sei como vocês apreciam ouvir que nada temos que fazer nesta terra. Ué, não sabe o que tem que fazer nessa terra? Viver bem, né? Com seus semelhantes, né? Amando seus filhos, sua esposa, fazendo bem, ué. Quem disse que a gente fala ao contrário disso, né? É que tá aí, precisa de mandamento para isso? Precisa de uma ordenança, né? Para fazer o bem? Apreciam ouvir que nada temos que fazer nesta terra. Quem fala isso, gente? Porque tudo está resolvido. Não está, não? Então que Cristo foi esse aí? Foi fraco? Né? Tudo está resolvido. Não está? Todo poder não foi dado a ele? Né? Suas obras malignas não alteram em nada, todos somos filhos de Deus, ele colocou aqui. Deus no céu terá 90% de desobedientes, uns 10% fiéis, bons e filhos.
Veja bem, você não lê a Bíblia, não? Que essas coisas não fazem parte do reino do Eterno, né? Você crê nessa Babilônia que vai estar como o Criador? Será uma loucura lá no alto, como está no Brasil, uma terra sem governantes, onde predominam as perversidades. Então, o irmão Antônio Gomes aqui continua aqui, ó. Está sendo anunciada uma mensagem por esse cabeçudinho aí chamado Messias. Está sendo anunciada uma mensagem deste diabo que dizem que não existe. O chifrudo existe? Não, não existe não, né? Façam seus altares com idolatrias e aguardem se tu não conhecerá primeiro o diabo e depois o inferno nas profundezas da terra. Olha, inferno é sepultura. Realmente até você está certo que nas profundezas da terra, né? É onde se sepultam os bichos. É isso aí. Agora o diabo está lá? Sim, a natureza humana ela foi para lá, foi destruída. O diabo é destruído na terra mesmo, né? É isso aí. Então, eu gostaria de responder aqui, 1h11, daqui a pouco a gente termina. Eu gostaria de responder ao nosso irmão Antônio, tá? Com todo respeito aí, desculpa as brincadeiras, tá bom, gente? Só para descontrair aqui, tá? Fica triste com a gente, não. Responder ao nosso irmão Antônio Gomes que nem todas as pessoas são filhos do Eterno, como o irmão talvez tenha insinuado ali, tá? Nem todas as pessoas são filhos do Eterno manifestados na carne, correto? Não é isso que falamos. Nós não somos universalistas, tá? Que nem existe universalista. Tem pessoas que se julgam, se dizem universalistas, que acreditam que todos são filhos do Eterno participando de natureza humana em nosso tempo, tá? Nós não falamos isso, deixar bem claro aqui. Não é isso que nós falamos. E nem que pode fazer o quê? Tudo, que o irmão falou que pode fazer tudo então, né? Nós não falamos que pode fazer tudo de ruim e está tudo certo. Como assim está tudo certo? Vai fazer tudo de ruim, tudo de mal aqui na terra, vai sofrer as consequências. Pode ser preso, pode morrer também, né? Pode fazer qualquer coisa, beber, se embriagar, encher a cara, se prostituir, tem consequência. Adoece, pode ter uma cirrose e tudo de ruim aí, né? Então eu gostaria de responder ao irmão Antônio Gomes, que os sepulcros que todos se levantariam não se tratou do sepulcro literal onde Cristo foi sepultado, tá bom? Tá? Mas os sepulcros era o quê? A morte que passou a todos os homens. Todos estavam nesse sepulcro. Tá? Então, quando a gente fala que inferno é sepultura, todos estavam nesse inferno, nessa sepultura. Porque a palavra inferno, na verdade, foi a tradução da palavra sepultura para a nossa língua. Por isso que ficou inferno. Aí criaram esse inferno que pega fogo aí nas almas, né? Nos fantasminhas, legal. Tá? Então, veja bem. O sepulcro ali, a sepultura, foi a morte que passou a todos os homens, tá? Como foi escrito também aqui, ó, nesse texto aqui, ó. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, todos os que estão no inferno, que na verdade essa palavra sepulcro foi traduzida como inferno. Em alguns lugares eles colocam como sepulcros, mas no que convém eles colocam inferno, tá? Todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. João 5:28. Eu já falei que a ressurreição para a vida é 2 espíritos, 2 filhos. A ressurreição para a condenação foi a ressurreição para ser lançada daqueles que iriam ser lançados no lago de fogo. Eu já falei aqui também que lago de fogo não se trata de algo tão ruim assim, porque lago de fogo não é tão quente assim como o nego fala, né? É o mundo natural onde vivemos, ok? Então é isso que nós falamos. O Messias, ele não estava falando que as pessoas ficariam aguardando a ressurreição literalmente em seu próprio túmulo, lá no túmulo de Cristo, que foi providenciado por Nicodemos e José de Arimateia. O Messias não falou isso, tá? Que todos estavam naquele sepulcro dele ali, mas no sepulcro da morte que passou a todos os homens. Agora vamos à pergunta, outra pergunta aqui. Uma pergunta que nós vamos fazer, aliás, nós vamos fazer uma pergunta. Quem fez o bem e quem fez o mal na terra? Porque o irmão falou assim, pode fazer o bem, pode fazer o mal, tá tudo certo, tá tudo resolvido. Quem é que fez o bem e quem fez o mal? Somente alguns? Vamos provar que não, né? Se for interpretar isso literalmente, meu irmão, todos estariam perdidos se fosse a carne e o sangue que iria estar no reino do Pai, tá? Porque Paulo, ele diz que não havia
um sequer que fizesse o bem. Romanos 3, olha só, 10 a 12, que diz o seguinte: como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Percebeu? Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque ao Altíssimo. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Romanos 3, 10 a 12. Correto? 1h15, daqui a pouco a gente termina. Então, o que o irmão Antônio precisa saber, com todo respeito, meu irmão, desculpe-me as brincadeiras aqui, o que o irmão precisa saber é que nenhum ser humano está existente depois de morto. Depois de morto, lá como se falou assim, lá no alto, como é que vai ser uns desobedientes? Nenhum ser humano depois de morto vai estar aí, como você diz, no céu, lá no alto, no reino eterno do Pai. Entendeu? Que você leu, diz aí céu, lá no alto. Vamos ler aqui, ó. 1 Coríntios 15, 50, olha só o que Paulo diz, ó. Mas digo isto, irmãos, que carne e sangue, quer dizer, aquele que faz o mal também, carne e sangue não podem herdar o reino de Yahweh, nem a corrupção herda a incorrupção. Percebeu, meu irmão? É isso aí, 1 Coríntios 15, 50, acabamos de ler aqui, né? Então, olha só, carne e sangue é ser humano, meu irmão. No último dia, a palha, que é o ser humano, e o trigo, que é o quê? O espírito, já foram separados. Isso foi necessário, pois o que está para sempre com o Pai não é o ser humano, o Abraão, o Moisés, o Davi, ser humano. Tá, o que está para sempre com o Pai não é o ser humano, mas o quê? Os espíritos, aqueles que participavam de carne e sangue. Então, o nosso irmão Elias, ele colocou aqui o seguinte, né? Vamos colocar aqui mais alguns argumentos aqui do nosso irmão Elias, né? Vamos colocar aqui, peraí. Mais um, vou colocar aqui porque, sim. Reino eterno em evidência. Irmão Elias. Eterna paz, irmão Elias. Aí, irmão Elias falou o seguinte: até porque todas as pessoas, sendo boas ou mais, irão para o mesmo lugar. Aí ele citou aqui, Eclesiastes 9, 1 a 6, eu vou colocar aqui. Eu coloquei isso aqui, ó. Basta que leiamos, né? Eclesiastes 9, 2, paz eterna, irmão Elias. Vou colocar só um trecho aqui, ó. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro. Como ao impuro, assim ao que sacrifica, ao que não sacrifica. Assim o bom como ao pecador, ao que jura, como ao que teme o juramento. Eclesiastes 9:2, né? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Eclesiastes 9, 5 a 6, né? Vamos fazer somente a leitura aqui, inicial aqui, ó, desse texto, porque eu me atropelei um pouquinho aqui. Olha só, o nosso irmão Elias citou, eu vou colocar aqui, ó. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e também ao ímpio. Percebeu que todos vão para o sepulcro? Ao bom e ao puro. Como ao impuro, assim também ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador. Percebeu? Ao que jura, como ao que teme o juramento. Eclesiastes 9:2, né? Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Quer dizer, ele vai para o esquecimento. Entendeu, meu irmão? Então agora tem algo importante nesse texto para quem pensa, né? É que há recompensa, né? Não há recompensa. O texto diz que não há recompensa depois da morte para quem morre. Então vamos observar que o texto diz que não há recompensas. Então como assim creem que ainda haverá galardão em nosso tempo para quem morre hoje? Tá? O galardão que Cristo falava lá em seu tempo para os seus discípulos pelas parábolas, né? E explicava. E quando ele falava, quando Cristo falava, ele se tratava do que eles iriam receber, né, no futuro, ou seja, a vida eterna. A vida eterna seria o galardão dele. Não tem nada a ver com a gente morrer hoje e receber galardão. Então observe que o galardão não se trata de algo que seria recebido por eles depois da morte, mas seria o quê? O tão sonhado galardão que muitos pensam que seria depois da morte, a vida eterna que eles iriam ter na era futura, a coroa da vida que viria para eles e não depois da morte necessariamente. Entenderam? Como eles lá receberam em vida no futuro. Então vamos ler com atenção alguns textos aqui, ó. Colossenses 3, 20, né? Ó, 3, 24, aliás. Colossenses 3, 24. Colossenses 3, 24. É isso mesmo, é. Sabendo que receberão do Altíssimo a recompensa da herança,
é ao ungido soberano que vocês estão servindo. Colossenses 3:24. Agora vamos ler aqui Tiago. Olha só o que Tiago falou, a coroa da vida, que eles teriam um arrebatamento, eles teriam uma vida eterna no futuro. Olha só. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Vocês receberão a vida eterna, que o Eterno prometeu aos que o amam. Esse é o galardão que eles iriam receber, entenderam? Lucas 6:23, ó, regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu. Quer dizer, eles seriam ressuscitados para a vida no futuro. Pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Lucas 6:23, correto? Mateus 5:12, vamos ler aqui também, ó, 5:12. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram aos profetas que viveram antes de vocês, né? Então esse galardão nos céus, opa, será que eu pulei aqui? Ah, não. Esse galardão nos céus, meus irmãos, se tratou o quê? Da recompensa depois da morte, mas não se tratou da vida, mas o quê? Não se tratou, aliás, vamos colocar aqui, esse galardão que eles receberam, se tratou o quê? Da recompensa deles, da vida eterna que eles tiveram, tá? Acabei me enrolando aqui, porque eu já tô com pressa por causa do horário aqui, por causa do tempo, tá? Se tratou o quê? Da vida eterna o galardão, e não de uma recompensa, uma suposta recompensa depois da morte, tá? Esse galardão não seria recebido num lugar chamado céu, como muitos pensam, depois da morte, mas que o galardão, ele se tratou da coroa da vida que Tiago falou ali, que na realidade foi o quê? A vida eterna, a recompensa do justo. Em 70 DC, todos os filhos do Altíssimo receberam aquela coroa da vida, aquele galardão, a vida eterna, que na realidade se tratou disso aí que eu tô falando, a vida eterna, tá bom, gente? Estamos correndo aqui porque a gente já tá quase no horário aqui de expirar aqui o nosso tempo aqui. Então agradecemos aqui a participação de todos, um grande abraço, estaremos no